Olá, meus amados, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para nós, uma alegria estar aqui para mais essa conversa. Nós estamos encerrando a semana da Páscoa e eu quero terminar com alguns parágrafos da mensagem Ao Nascer do Sol e apoiá-lo com Lucas capítulo 21, a partir do verso 25, onde Jesus nos insta a olhar para cima quando nós víssemos os sinais de sua vinda, os sinais do fim do mundo. Nós sabemos que a primeira parte do sétimo selo, da descida do Senhor Jesus, foi o alarido. O alarido foi uma mensagem chamando a noiva, reunindo-a ao redor da palavra, uma mensagem vindicada. A mensagem de Malaquias 4, de Apocalipse 10:7, totalmente apoiada pelas Escrituras, de acordo com Mateus 24, Lucas 17, nos dias da vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Ló, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem, disse o Senhor Jesus em Lucas 17:30. E nós sabemos que a próxima coisa, em ordem, e o que não poderia ter acontecido nos dias do profeta, seria a segunda parte, o desdobramento do sétimo selo, que seria a voz de arcanjo. Veja, a voz de arcanjo é a mesma voz que ressuscitou Lázaro, é a voz da ressurreição. Veja, por isso Páscoa é ressurreição. Houve uma ressurreição na Páscoa, e para que haja uma ressurreição, tem que haver a voz de arcanjo. Ninguém sairá da sepultura por si só. A voz do arcanjo, chamando para fora. Por isso, então, essa mensagem, quando ela foi pregada, Joel capítulo 2, veja, Deus enviaria um ensinador de justiça e ele faria descer a chuva, a temporã e a serôdia. Então a mesma mensagem que reuniu o povo, veja, tirando o povo do sistema organizado, veja, tirando o povo da confusão religiosa, dentro dessa mensagem está a voz, veja, minhas palavras são espírito e vida. Por isso nós temos insistido que nós não estamos ouvindo William Branham, estamos ouvindo ao Senhor Jesus Cristo, porque um profeta, veja, ele traz o assim diz o Senhor, ele tem a palavra falada, veja, é Deus usando-o em benefício do seu povo, veja, e a voz da ressurreição, que é essa ressurreição de Efésios 2, essa ressurreição de entre os mortos, só poderia acontecer momentos antes do arrebatamento, porque é justamente essa voz de arcanjo que está trazendo essa ressurreição, que está vivificando os nossos corpos mortais e trazendo-o em sujeição à palavra. É esse poder vivificador que coloca a nossa mente em ordem, ajusta a nossa noção das coisas. Veja, vivifica a nossa alma para a promessa desse dia, para a palavra desta hora. Veja, por isso é necessária essa ressurreição e esta é a voz. Veja, 7 trovões, Apocalipse 10, essa é a voz da ressurreição, essa é a voz de arcanjo. Veja, e essa voz está dentro da mensagem. A mensagem é essa voz, porque o sétimo selo é o selo de nossa redenção. E o que ele veio buscar são apenas os seus atributos redimidos que estavam na mente de Deus. Essa é uma grande verdade que não se pode ignorar. Porque uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser redimido. E os 7 selos tratam dos redimidos. Ele veio reclamar os redimidos e chamá-los para se pôr ao lado da palavra, vivificar esses corpos mortais em ordem para o arrebatamento. Veja, e essa voz de arcanjo é o que traz essa Páscoa. Não existe Páscoa verdadeira sem essa voz da ressurreição. E essa voz da ressurreição são os 7 trovões. Veja, as 7 vozes reunidas, chamando primeiramente a noiva que está viva e em seguida os mortos que estão na sepultura. Porque o mesmo Senhor, não é outro, é o mesmo Senhor. Veja, foi ele no alarido, agora é ele nesse novo Efésios. Pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, profetas, o Efésios, para trazer o aperfeiçoamento da igreja. Por isso a ordem é, vai até na mão do anjo, toma o livro, come-o e reprofetize, ou seja,
pregue com revelação, debaixo da unção, pelo poder vivificador, pregue a mensagem que já foi pregada, porém, ela está sendo vindicada e vivificada na hora em que houvesse a necessidade, disse o profeta, no adendo que está no livro dos 7 selos, que ele gravou lá no hotel. Ele diz: quando chegasse a hora, esses misteriosos 7 trovões, que trata-se daquele dia e daquela hora de sua segunda vinda, veja, isso seria aberto para a igreja eleita, a fim de vivificá-la em ordem para o arrebatamento. Então vamos ler Lucas 21, capítulo 21, verso 25, para nossa meditação, e eu quero que você preste bem atenção. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações. É o que Daniel viu em Daniel 12, um tempo de angústias. Veja, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Veja, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Veja, essa palavra redenção é muito importante. Veja, o 7º selo, a sua descida, é o selo da redenção. Veja, e ele desce para vivificar os nossos corpos mortais e nos trazer a essa ressurreição espiritual, levantando-nos de entre os mortos, ou seja, diante da organização religiosa, do sistema, de entre os incrédulos. Veja, apostasia por toda parte, pessoas ignorando o profeta, ignorando a Bíblia. Esse é o tempo do Éden satânico. Satanás é o Deus dessa era maligna. Ele tem enganado as pessoas com falso evangelho. Então esse poder vivificador do 7º selo, a voz de arcanjo, o Senhor Jesus, ele disse: minhas palavras são espírito e vida. Ele disse: a carne para nada aproveita. Mas veja, o Espírito vem sobre a palavra. Cada eleito que estava na mente de Deus, que está aqui no mundo, que é a palavra falada, o Espírito vem sobre esta palavra, esse eleito, para vivificá-lo em ordem para o arrebatamento. Então, terminando essa semana da Páscoa, eu quero ler mais uma vez o parágrafo 202 da mensagem Ao Nascer do Sol, porque precisa do poder vivificador. Veja, Jesus disse: olhai para cima. Olhar para cima para ver o quê? O sinal do Filho do Homem vindo numa nuvem. Essa é a mensagem, essa é a Bíblia. O profeta revelou o que significava aquilo. A mim não importa se os incrédulos que foram levantados para tentar desfazer a verdade da palavra, eles não fariam isso se o profeta estivesse vivo. Se tentassem invalidar a Bíblia, a mensagem, quando o profeta estivesse vivo, eles cairiam mortos na plataforma. Eles só estão fazendo isso porque o profeta não está aqui para se defender. Mas nós estamos aqui para defender essa mensagem, porque aqui está o quinto de Efésios agora, para sustentar com a revelação da palavra a verdade dessa mensagem. Veja, recordem, o poder vivificador. Veja, Pedro fala, a virtude é poder, virtude de sua vinda. Veja, observem bem o que temos visto nesse dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. Que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não. Foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus nos predisse que isso sucederia. Por isso ele pregou a mensagem: senhores, é este o tempo? Veja, o poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isso é a verdade. O anjo do Senhor,
o qual lhes tenho dito que está nessa coluna de fogo. O poder vivificador permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. E nisso, eles não sabiam o que era, e nós, os que estávamos vendo da maneira correta. Por isso o anjo disse para ele: vire a foto para a direita. Então nós estamos vendo aquela nuvem do ângulo certo. E esse ângulo não é a ciência que vai me dizer qual é a posição, ou algum teólogo incrédulo. O profeta, guiado pelo anjo do Senhor, disse: vire a foto para a direita. E ali estava ele de pé. Com quem você vai ficar? Com um teólogo? Com um suposto revelador que nem ministério tem, que nem igreja tem, que vem tentar desfazer essa verdade? Irmão, tome a mensagem, creia nela, creia no poder vivificador, creia na voz de arcanjo que sai dessa mensagem, e é a voz de Deus. Vejam, vimos que era nosso Senhor, disse ele. Bem, vocês, foi ele quem abriu esses selos. Ele é esses selos, porque toda a palavra é Cristo, e Cristo é os selos que foram abertos. Então, que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas, por isso foram 7 vozes. E essas 7 vozes dos 7 mensageiros, bradando juntas, é a voz de arcanjo, que veio primeiro para vivificar nossos corpos mortais, nós que estamos vivos, as primícias, porque eles sem nós não podem se levantar, disse o profeta. Veja, os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas, tudo foi completo e nós nem o podíamos entender. Foram aqueles, os repórteres, os cientistas, os que tiraram a fotografia, não fomos nós. E ali está ele parado, o juiz supremo, mostrando que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que tremenda identificação! Então veja, Lucas, o sinal do Filho do Homem, olhai para cima, parágrafo 203 agora, o poder vivificador fez isso por nós. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. Veja, o poder vivificador nos resgatou da morte e nos trouxe a vida. Efésios 2. A ressurreição, a Páscoa, a voz. Que coisa maravilhosa. O poder vivificador dá discernimento para saber o que tem a gente que fazer e para saber o que fazer, para saber o que você fez e o que não devia haver feito e o que devia haver feito, como também o que você será. O poder vivificador nos dá todas essas coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo estava tão cheio do poder vivificador que ele foi todas essas coisas em um. Ele foi tão cheio do poder vivificador que até disse: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Que tremenda confiança no poder vivificador. Derribai este corpo, o melhor este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Por que disse isso? Porque ele sabia que isso estava escrito dele. O vem? Sabia que isso estava escrito dele na palavra de Deus, a qual não pode falhar. A palavra dizia: não permitirei que o meu santo veja corrupção, nem deixaria sua alma no sepulcro. Veja, e ele bem sabia que esse poder vivificador o levantaria e que não haveria corrupção, nem sequer uma célula. Derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Irmão, que Deus te abençoe, uma abençoada Páscoa para todos nós, um abençoado domingo de ressurreição, um abençoado poder vivificador. Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.